querido irmão, querida irmã, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Este é um momento de reflexão bíblica, é um momento de estudo da Palavra de Deus, e eu estou muito alegre, muito honrado de poder participar com você deste momento devocional para a nossa vida. Nós vamos ter diante de nós, nesta ocasião, a apresentação de um estudo ou de alguns estudos baseados na obra de Lloyd John Ogilvie, chamado O Senhor do Impossível. Este autor escreveu, e no Brasil foi publicado no ano de 1988, e ele trata basicamente do poder, da glória, da graça e da majestade do Senhor, quando trabalha a questão de como ele se relaciona conosco e de como nós podemos nos envolver com ele por meio do exercício da nossa fé. Então eu queria dizer que nós vamos fazer alguns estudos dentro do tema Tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Naturalmente, nós vamos explorar a Bíblia e nós vamos trabalhar em diálogo com a obra de Ogilvie, O Senhor do Impossível. E nós queremos convidá-la para que nós possamos avançar neste primeiro estudo com o tema Nada é Impossível, é o nome mesmo do capítulo, Nada é Impossível, e nós vamos estudar algumas passagens da vida de Abraão. Vamos então seguir e vamos logo de início pensar nesta questão levantada por Ogilvie na página 11, que diz assim: o que você está empreendendo que não possa concluir sem uma mediação do Senhor? Na verdade, a resposta a essa pergunta pode ser variada de pessoa para pessoa, mas é muito comum nós encontrarmos muito mais iniciativas nossas, tanto na vida profissional, familiar, na vida religiosa, que efetivamente nós não consultemos a Deus para fazer, nós não precisemos perguntar a Deus ou não queiramos perguntar a Deus o que fazer. E, lamentavelmente, isto é um problema cada vez mais crônico no meio cristão, porque os cristãos eventualmente estão se prendendo aos ritos, estão se prendendo às fórmulas, estão se prendendo às afirmações isoladas da Escritura para avançar antes que Deus dê o direcionamento. Isso significa mesmo que as pessoas estão construindo uma imagem de Deus que está cada vez mais distante da Bíblia, do que a Bíblia retrata. Então eu queria convidá-lo para ver o que Ogilvie escreveu na página de número 11. E ele diz: muitos de nós passamos a vida dentro dos estreitos limites de nossos talentos e capacidade. Tomamos o maior cuidado para comprimir e manter todas as coisas sob o nosso controle. Na realidade, não precisamos de Deus. Nosso temor ao risco nos mantém longe do que não podemos dominar ou realizar com nossa própria habilidade. Isso significa que está longe de nós viver pela fé uma vida de aventura com o Senhor
por conta de nós formularmos teorias, afirmações, ensinos humanos que nos fazem ficar satisfeitos dentro dos limites. O nosso cristianismo é um cristianismo que nós determinamos os limites. Então, a proposta do Ogilvy nesse capítulo é estudar a vida de Abraão e de mergulhar em algumas passagens da vida dele, exatamente com o objetivo de fazer que nós reflitamos acerca daquilo que nós temos vivido como vida cristã, como nós temos reagido diante das possibilidades de Deus. Se para nós muito não é possível, para Deus tudo é possível. Como é que nós vivemos com esta realidade? Então, no nosso estudo, nós vamos olhar as afirmações acerca de Abraão, o amigo de Deus. Ogilvy cita algumas passagens e ele lembra que esse precursor da aventura da fé recebe distinta honra, porque Deus o chama de Abraão, meu amigo. Em 2 Crônicas, nós vemos Abraão, teu amigo. E na profecia de Isaías, nós encontramos esta fala, Abraão, meu amigo. Ogilvy se lembra que Tiago resumiu o desenvolvimento daquela amizade nestes termos. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. O que significa ser amigo de Deus? Significa que nós andamos em plena confiança com aquilo que Deus afirma. Significa que nós damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas e permitimos que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo, derrame sobre nós os seus dons, nos use na aplicação desses dons e faz de nós pessoas úteis para as outras pessoas. Mas há obstáculos que nós não podemos transpor sem que Deus intervenha de forma miraculosa. A proposta de Ogilvy é justamente refletirmos acerca do que aconteceu com Abraão. E nós vamos então pensar aqui como é que a vida de Abraão pode ser dividida. Ogilvy faz a seguinte divisão. Há um momento da vida de Abraão em que ele é chamado a crer. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Coisas que Abraão eventualmente nem imaginaria aparecem diante dele na forma de uma revelação, na forma de uma fala, na forma de uma afirmação. E nós vamos ver um segundo momento da vida de Abraão, que é justamente a sua peregrinação, a realização da fé. E, para terminar o nosso estudo deste momento, é justamente falar sobre a prova que Deus impõe a Abraão, para que efetivamente a fé de Abraão seja autenticada, seja verificada. Vamos então caminhar para a chamada da fé. Quando pensamos na chamada da fé, nós temos que nos lembrar, então, que tudo começou da seguinte maneira. Acompanhe a leitura na tela. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação,
o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deve ser surpreendente, deve ser emocionante, deve ser fora da realidade receber uma palavra como essa. É muito diferente da nossa existência hoje, é muito diferente daquilo que podemos imaginar, porque Deus está abrindo uma nova perspectiva e fazendo de Abraão um precursor da família de Deus, da qual nós somos descendentes e parte. Fico imaginando a grandeza do plano de Deus para com Abraão, e não somente para com Abraão, mas nós, crentes do século XXI, estamos incluídos nesse processo de salvação, de redenção, de consumação de todas as coisas, e é Deus quem está propondo toda esta realidade. Voltando à nossa tela, verifique o que Abraão fez. Diz o texto: Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Mais adiante o texto diz: Abraão construiu altares em Siquém e entre Betel e Ai, indo depois na direção do deserto de Neguebe. Essas ações de Abraão manifestam, obviamente, a sua crença em Deus. Quer dizer, o que me faz mudar de região, o que me faz mudar de situação, me faz sair do meu comodismo ou da minha situação mais usual, é exatamente alguma coisa grandiosa. E Deus foi grandioso. E Deus deu para Abraão uma direção, Deus deu para Abraão um plano, Deus deu para Abraão condições para que ele executasse esse plano. E o que nós vemos é que Abraão foi sensível a essa questão. Abraão começou a andar com Deus de uma maneira mais efetiva, mais singular, mais aventureira, quando deixou para trás tudo que ele considerava precioso, como bens, família, como terra natal, e ele então foi para um lugar que não tinha a mínima noção de como seria a sua vida. Ele creu, ele aceitou isto como palavra que o tornaria diferente. E de fato, tudo começou então com esta partida. E depois, de tempos em tempos, onde Abraão parava, se instalava com as suas tendas, ele erguia um altar em adoração a Deus, para ouvir a voz de Deus, para clamar a Deus, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, etc. Não é? Então, quando olhamos para estas atuações, até o capítulo 12, verso 9, nós vemos que estas ações são próprias de uma vida de fé. Olhamos agora para o versículo 10 e há uma prova, há uma dificuldade que é justamente a escassez de alimentos em Canaã. Então Abraão foi para o Egito, decidiu ir para o Egito, e o texto bíblico nos diz que ele viveu como um estrangeiro lá. Quer dizer, ele viveu como uma pessoa de fora. Ele viveu como uma pessoa que eventualmente não granjeava o interesse dos nativos. Ele viveu como um estrangeiro naquele lugar. E o que aconteceu? Em decorrência desta iniciativa de sair da terra prometida que Deus estava prometendo para ele,
Abraão fez o quê? Abraão pediu que Sarai se apresentasse como sua irmã no Egito, e ela era mesmo irmã dele por parte de um dos seus pais, mas não era do outro. Ela era uma irmã mesmo, mas ele se casou com ela. Então, ele acabou expulso quando a trama foi revelada pelo próprio Deus em sonho ao faraó. Observe, então, que essa ação, as duas ações, a fuga para o Egito ou a ida para o Egito por causa da escassez de alimentos, fugiu do parâmetro de ser chamado para andar por fé. Foram ações que ele tomou por conta. E nesse caso específico, então, nós encontramos Deus impondo uma peste ao Egito, não é? E Abraão, então, sendo expulso. Dá para imaginar que o servo do Senhor estava fora daquela proposição de andar por fé. E o próprio Deus tratou de corrigir a situação que Abraão estava vivendo. Quando olhamos para um pouco mais adiante, nós verificamos agora no capítulo 13 e no capítulo 14 esta realização da fé. Se Deus chamou Abraão para andar por fé e lhe prometeu uma terra e uma descendência poderosa, porque ele teria ido para o Egito, porque ele teria passado pelo vexame da expulsão do Egito. Mas agora, Ogilvie coloca a realização da fé como um segundo estágio da vida de Abraão com Deus. E o texto do capítulo 13 nos diz assim: toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. E mais, vá, percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Naturalmente, não era uma terra desabitada, era uma terra habitada, era uma terra com gente que tinha escritura de casa. Era gente que tinha exércitos no sentido de defender as cidades e tal, etc. E ele ouvia a voz do Senhor dizendo: não, esta terra é sua. Eu estou dando esta terra a você. Eu estou dando aos seus descendentes esse lugar. Esse lugar é o lugar que eu quero para você. E eu vou tirar todo mundo daqui. E você vai ser uma bênção aqui. Quer dizer, Deus está pensando no macroplano, enquanto que nós pensamos no microplano. Nós pensamos no nosso umbigo, na nossa necessidade imediata. Nós pensamos em sobreviver. Nós pensamos em vencer as pequenas guerras que nós temos, mas Deus tem um plano muito, muito mais amplo do que nós podemos imaginar, inclusive para nós no século XXI. Não é? Ele não está prometendo terras, ele não está prometendo propriedades, ele não está prometendo riquezas. Mas o que ele está prometendo é grandioso. Ele está prometendo que nós seremos cidadãos dos céus, aliás, já somos pela fé. Ele está prometendo a redenção, a ressurreição do nosso corpo, ele está prometendo novos céus, nova terra, ele está prometendo uma vida para sempre ao lado dele, em pureza, santidade, glória, alegria. Mas isso a gente nem cogita, porque a nossa atenção eventualmente está na escassez de alimentos, está na pandemia, está nos problemas que nós vivemos no cotidiano. Pode perceber, entretanto,
que Abraão estava amadurecendo, estava começando a se firmar nas coisas que Deus lhe prometia, estava cada vez mais confiando no Senhor. Então está escrito lá no capítulo 13, então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Quer dizer, ele respondeu prontamente à fala de Deus, dizendo: saia do seu comodismo, mude-se de região, porque a região toda, aquilo que você conhece e aquilo que você não conhece, eu tenho dado a você e aos seus descendentes. É preciso que você explore todas as direções. E Abraão, então, dá para perceber que Abraão teve paz no coração quando os pastores de Ló, quando os pastores de Abraão começaram a ter discussões a respeito dos mesmos campos. Abraão chamou Ló e disse assim: escolha para onde você vai, eu vou para o outro lado. E a Bíblia nos mostra que Abraão deixou Ló escolher à vontade. Ló escolheu pela vista os terrenos mais férteis. Entretanto, Abraão ficou dentro da terra que Deus havia prometido para ele. E mesmo que ela parecesse uma terra dura, no fim das contas, nós podemos perceber que Abraão, cujo nome ainda era Abrão, resgatou Ló, quando Ló foi feito prisioneiro de Quedorlaomer. Ele venceu esse rei, associado com mais outros, e ele foi abençoado, foi confirmado nas suas ações, exatamente pela bênção de Melquisedeque. Então, Deus usou Melquisedeque para confirmar que Abraão estava no rumo certo. Deus usa muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado para dizer: olha, vá na sua fé, continue crendo na graça de Deus, não importa o que aconteça, ainda que a figueira não floresça, continue crendo, continue dependendo, continue confiando, olhe pela fé para Deus. Perceba que Deus tem um propósito para a sua vida e não são as circunstâncias que podem te derrotar. Porque para Deus nada é impossível e Abraão, de certa maneira, estava se acostumando com a ideia de que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus era aquele que cumpria o que prometia. É importante para nós, queridos irmãos, pensarmos nessa realidade. Mas aí, Ogilvy chega à terceira fase, que é justamente a prova da fé. Vamos ao texto. No capítulo 15, nós encontramos essas afirmações. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho. Deus vivia dizendo: olha, a tua posteridade vai ser grande, de você vão vir pessoas de grande importância, que vão dirigir países, que vão ser reis, que vão dominar a política, que vão dominar os espaços. E Abraão tinha esse questionamento: mas eu nem mesmo tenho um filho. Eu nem mesmo tenho um filho. Eu gosto de pensar que essa é uma atitude positiva, ainda que seja uma atitude de dúvida, porque ele recorre a Deus para dirimir essa dúvida. Ele não recorre a coisas que ele possa explicar. Ele recorre a Deus. Quando nós recebemos da parte de Deus
alguma coisa no coração, alguma coisa que vem pela leitura da palavra, alguma coisa que nós ouvimos no sermão do domingo e que bate forte no nosso coração, nós podemos interrogar a Deus de como essas coisas podem acontecer. Por exemplo, Maria, quando o anjo lhe disse que ela conceberia uma criança, ela diz assim, mas eu não tenho contato com um homem. Ela expôs a dúvida. E o anjo foi paciente com ela e disse assim, não. Aquilo que for gerado de você vem do Espírito Santo de Deus. Então ela diz assim, eis aqui a tua serva. Você está compreendendo? É uma coisa louca. É uma coisa fora dos nossos padrões. Entretanto, Maria se abriu toda para a questão de como Deus faria aquela obra e se deixou conduzir pelo Senhor. Não é? A sua fé cresceu muito por conta desta intervenção divina na sua vida. Mas quando nós olhamos para o texto, vamos lá para a tela, nós temos aqui, então, isto aqui. Em seguida levou Abraão para fora, Deus levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Ou seja, eu digo a Deus, Deus, o Senhor me promete uma descendência, mas eu nem filho tenho. E ele diz assim, olha para o céu, conte as estrelas. Quantas você consegue contar? Se você conseguir contar todas, esse vai ser o número dos seus descendentes. Nós sabemos que a olho nu nós podemos, num céu limpo de uma noite clara, ou de uma noite assim limpa, não é? Sem nuvens, nós podemos contar muitas estrelas. E Deus estava dizendo, a sua descendência será mais numerosa que você pode enxergar das estrelas. Meus irmãos, minhas irmãs, olha o que acontece com Abraão logo em seguida. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, demonstram claramente que este momento da vida de Abraão foi uma virada de página. Finalmente, Abraão estava absolutamente convicto de que o lugar onde ele estava, a terra em que ele vivia, e as condições de idade, de incapacidade de geração de vida da sua mulher e dele, não seriam barreiras para Deus. Não existe barreira para o que Deus pode fazer na vida de alguém que crê nele e que descansa nele, deixa ele agir. Mas há um momento negativo. E o momento negativo é exatamente o fato de que ele fracassa em continuar desenvolvendo a sua fé. Parece que dá uma estancada na sua fé quando Sarai lhe procura e diz assim, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Você está percebendo aqui a incredulidade de Sarai. A incredulidade faz com que a gente arrume meios humanos pelos quais as promessas de Deus possam ser efetivamente realizadas. Lamentavelmente foi isso que aconteceu. E o pior não é isso. O pior é que Abraão aceitou a proposta de Sarai e teve um filho que foi o Ismael. E essa foi uma falha muito grande no percurso da questão da fé, da vida com Deus.
Abraão, tendo um filho com Agar, acabou dizendo: Senhor, nem tudo que tu fazes, ou melhor, de outra maneira, Senhor, algumas coisas não são possíveis a ti. Eu tenho que fazer. Isso é um erro absurdo. Mas o texto continua. Agora no capítulo 17 nós encontramos esses textos aí. Vamos lá. Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Não é? Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. E Deus disse também a Abraão um pouco mais tarde: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Abraão é chamado pai de muitas nações e Sara é chamado de mãe de muitas nações. Em outras palavras, mesmo que o casal esteja muito velho e sem condições de reprodução, não tem importância. Deus abre a madre, Deus dá condições físicas para que Sara gere, para que Sara tenha como sustentar aquele feto. Deus dá a Abraão vitalidade. Deus concede que eles comecem uma família da fé por meio de um ato miraculoso, que é o nascimento de Isaque, que é a geração e o nascimento de Isaque. Isto, meus irmãos, é o estilo de vida proposto por Deus para quem quer andar com Ele. Deus está sempre disposto a fazer alguma coisa que nós sequer imaginamos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E qual foi a atitude de Abraão? Quando soube que o filho seria dele, de Sara, Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu. Riu consigo mesmo e pensou: como é que eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Essa risada de Abraão foi uma incredulidade outra vez. Foi a dificuldade de aceitar que Deus estava no comando da situação. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Mas o que eu sei é que a Bíblia registra todos esses passos na vida de Abraão exatamente para mostrar que andar por fé não é uma coisa fácil. É uma coisa que demanda grande esforço. Grande esforço. Vamos continuar o nosso percurso aqui. Diz o texto aqui que Abraão obedeceu a Deus, circuncidando todos os da sua casa, a si mesmo, o seu filho, os empregados, todas as pessoas que tinham nascido na sua casa e os que tinham sido abrigados vindos de fora. Então, naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa e o circuncidou como Deus havia ordenado. Portanto, ação positiva de Abraão, que crê nos termos da aliança que Deus lhe deu. E assim fica bem destacado que a família de Abraão, todos os moradores do seu clã, do seu segmento, eram pessoas que tinham essa marca no corpo, os meninos, não é? Os homens. Entretanto, Abraão volta a cair, porque estando ainda na terra, ele está muito próximo de Abimeleque, de Gerar,
E nesse caso, então, ele novamente vem com a estratégia de dizer que Sara é sua irmã. Então, ele diz para Abimeleque qual foi a razão pela qual ele falou essa mentira, essa meia-verdade. Ele disse assim: pensei comigo, este é o lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Estava com medo de morrer. Deus havia prometido a ele um lar, uma nação, uma descendência, e, no entanto, ele estava preocupado em morrer, não é? Em ser morto, na verdade. Essa é uma ação negativa da fé, ou da falta de fé. Então, o que aconteceu? Que enquanto havia essa batalha com Abimeleque, o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. É maravilhoso a gente pensar que Deus age numa condição muito mais ampla do que nós imaginamos, mas ele age dentro da história também. E tudo quanto ele promete, ele cumpre dentro da história no prazo determinado. Deus não prorroga prazos. Pelo contrário, Deus sempre mantém as suas promessas à risca. Essa é uma atitude maravilhosa de Deus para com Sara. Mas o que nós vemos em Abraão? De novo, Abraão foi morar com os filisteus, na terra dos filisteus, como estrangeiro, e não foi por pouco tempo. O texto do capítulo 21 diz que foi por longo tempo. E foi justamente nesta ocasião que Deus, de fato, provou a fé de Abraão. Porque ele disse assim: toma teu filho, aquele filho que eu te dei, do milagre que eu fiz, Isaque, a quem você tanto ama, e volte para a terra que eu te dei. Vá para o Monte Moriá. Saia do território filisteu e vá para lá. E lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Abraão não sabia onde era, sabia a região, mas não sabia que morro era, não sabia mais nada. E pela misericórdia de Deus, a Bíblia registra que pela fé, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos, seu filho Isaque, exatamente para a região que Deus tinha determinado que ele se apresentasse para entregar seu filho. Ogilvy faz uma narrativa muito interessante a respeito do dilema vivido por Abraão. Que sofrimento ele passou a partir do momento em que Deus lhe deu esta ordem de retornar à terra e de fazer ali o sacrifício do próprio filho. Ele conhecia essa prática de outros povos, mas ele não podia imaginar que o Deus de Israel quisesse a mesma coisa. E, na verdade, Deus não queria a mesma coisa. O que Deus queria é que Abraão confiasse nele, que Deus fosse o comandante da sua vida, que Deus o conduzisse, não importa se as coisas fossem lógicas para Abraão ou não. E o que nós percebemos é que Deus deu forças para Abraão e ele se foi. Até o filho perguntou: escuta, todo o material necessário para o sacrifício está aqui, exceto a vítima. Onde é que está a vítima? E Abraão não quis dizer: a vítima é você. Mas o que ele disse foi: meu filho, Deus proverá a vítima. Ou seja, a fé de Abraão já estava bem madura depois das várias demonstrações da misericórdia de Deus para com ele. E a gente termina
esta reflexão de agora pensando no seguinte. Olha a resposta que Deus deu para Abraão. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, quando é que nada é impossível para Deus? Ora, na própria condição de Deus, nada é impossível para Ele. Mas no cotidiano da vida humana, nós só podemos crer que nada é impossível, e nós só podemos ver que nada é impossível para Deus quando nós cremos absolutamente nele, dependemos dele e o obedecemos seguindo a sua palavra. Quando olhamos para essa promessa de Deus, naturalmente Jesus Cristo estava nela, porque é por meio de Jesus Cristo que todas as nações da terra estão sendo abençoadas. Todas as nações, todas as etnias da terra estão recebendo a oportunidade do Evangelho e estão sendo remidas milhões de pessoas em todo o globo terrestre, coisa que ninguém poderia imaginar que Deus faria. E eu quero encerrar esta reflexão orando, pedindo que Deus abra os nossos olhos para vermos a sua grandiosa e maravilhosa proposta de vida para nós. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, nós estamos diante de Ti nesta hora e olhamos para a vida de Abraão, sabemos que ele tinha uma missão especial e por isso o Senhor foi tão direto, tão objetivo com ele. Reconhecemos, nosso Pai, as dificuldades do Teu servo em acreditar, em confiar, mas ao mesmo tempo agradecemos porque a sua fé cresceu muito, ao ponto dele vir a se tornar o pai da fé dos que creem. Nós suplicamos, nosso Deus, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos viver pela fé, que nós possamos confiar de uma maneira muito constante no Senhor e não nos deixar levar pelos planos próprios, pelas mentiras que pregamos nos outros, pela desonestidade, pela rebeldia, pela incredulidade, mas que nós possamos, ó Deus, realmente ver o Senhor agir por meio de nós e que nós possamos, então, entender o que é realmente a fé que o Senhor propõe para nós. Obrigado por Tuas promessas, obrigado porque nenhuma delas até agora falhou e não falhará. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que te edifique. Amém.